Você já percebeu que ninguém nunca te ensinou como lidar com o dinheiro da forma como Deus ensina? A escola te ensinou fórmulas, contas, talvez até investimentos. Mas ignorou completamente o que a Bíblia revela sobre prosperidade verdadeira. Hoje, eu quero te mostrar o que transformou a minha forma de ver riqueza. Não se trata apenas de ganhar mais, mas de viver com propósito, paz e direção. Com os ensinamentos de Padre Pio e os princípios eternos da Palavra de Deus, você vai descobrir como alinhar sua vida financeira à vontade divina, algo que nenhuma escola jamais ensinou. Prepare-se. Este vídeo pode mudar não só sua conta bancária, mas o seu destino eterno. Antes de tudo, precisamos entender uma coisa fundamental: a educação financeira que vem de Deus não é baseada em acúmulo, mas em propósito. E isso muda tudo. A escola nos ensina a buscar estabilidade, segurança, lucro. Mas Deus nos ensina a buscar sabedoria, confiança e obediência. São caminhos completamente diferentes. Muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro, de conquistas, de metas. E mesmo quando alcançam tudo isso, continuam se sentindo vazias. Por quê? Porque o dinheiro, quando não está alinhado com o plano de Deus, se torna um fardo, e não uma bênção. É aqui que entra o exemplo de Padre Pio, um homem que viveu na humildade, mas nunca conheceu a escassez. Ele confiava tanto na providência divina que os recursos vinham até ele mesmo quando tudo parecia impossível. Alimentava os pobres, construía hospitais, ajudava famílias, tudo isso sem jamais se preocupar com o acúmulo de bens, mas sim com o serviço ao próximo e a fé inabalável. Padre Pio não falava de riqueza com palavras. Ele falava com ações. E é por isso que seus ensinamentos têm tanto peso espiritual até hoje. A Bíblia está repleta de princípios sobre dinheiro. E eles não foram colocados lá por acaso. Deus sabe o quanto o dinheiro pode ser uma bênção ou uma armadilha, dependendo da forma como é usado. O problema nunca foi o dinheiro, mas o lugar que ele ocupa no coração. E talvez você esteja se perguntando: como posso mudar isso na minha vida? Como posso sair da ansiedade financeira e entrar no descanso que vem de Deus? A resposta é simples, mas profunda, voltando às raízes da fé. Não aquela fé teórica, mas a fé que guia decisões, escolhas, investimentos, generosidade. Vamos caminhar por esses ensinamentos juntos. E ao final desse vídeo, você terá não apenas ferramentas, mas uma nova mentalidade, enraizada na Palavra de Deus e no exemplo de um dos maiores santos da história recente, Padre Pio. Antes de irmos adiante, quero que você faça comigo esta oração: Senhor, que a Tua vontade seja o centro das minhas decisões financeiras. Ensina-me o valor eterno das coisas, e não apenas os números. Que a Tua palavra guie minha prosperidade. Amém. A maioria das pessoas foi ensinada que dinheiro é a chave para tudo. Que ele compra liberdade, respeito, felicidade. E, de fato, o dinheiro pode abrir portas. Mas ele também pode fechar o coração para aquilo que é eterno. A escola, os cursos e até muitas famílias ensinaram que o sucesso financeiro está ligado a status, posição social e acúmulo. Mas será que isso é verdade? Ou será que caímos numa ilusão perigosa, a de que riqueza é sinônimo de plenitude? Quantas pessoas conhecemos que têm muito, mas vivem como se não tivessem nada? Gente rica em bens, mas pobre de paz. Com casas cheias de coisas, mas vazias de sentido. Porque o dinheiro, por si só, não resolve o vazio da alma. Padre Pio dizia com frequência que o coração humano só encontra repouso em Deus. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, nasce a ansiedade. E essa é a realidade de muitos: corações ocupados, agendas lotadas, contas cheias, e uma vida espiritual em ruínas. A Bíblia nos alerta sobre isso em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O problema não está no dinheiro, mas em fazer dele um senhor. E quando deixamos de lado os princípios de Deus para buscar atalhos, o que encontramos não é prosperidade, é confusão. Há pessoas que vivem fazendo cálculos, planejando estratégias, acumulando bens, mas não conseguem dormir em paz. O medo de perder, a insegurança constante,
O estresse com dívidas ou ambições, tudo isso mostra que a ilusão da riqueza sem Deus é cara. Muito cara. A escola não nos ensinou a consagrar nossas finanças ao Senhor. Não nos falou sobre dízimos como ato de confiança, nem sobre generosidade como semente de abundância. Tudo o que aprendemos foi: ganhe, guarde, invista. Mas e Deus? Onde ele entra nisso? Padre Pio vivia com uma confiança radical. Ele não fazia cálculos humanos, ele fazia orações. E mesmo sem riquezas acumuladas, Deus supria cada necessidade, e ainda usava a sua vida para abençoar multidões. Por isso, precisamos acordar para uma verdade urgente: não é o quanto você tem que determina a sua paz, mas em quem você confia. Reze comigo: Senhor, eu reconheço que muitas vezes busquei segurança nas coisas deste mundo. Mas hoje, eu me volto para Ti. Liberta meu coração da escravidão da ansiedade financeira e ensina-me a descansar na Tua providência. Amém. Essa mudança de mentalidade é essencial para tudo que vem a seguir. Porque a partir de agora, vamos descobrir como Deus, na Sua palavra e através do testemunho de Padre Pio, nos revela o verdadeiro caminho da prosperidade com propósito. Deus nunca foi contra a riqueza. Mas ele sempre deixou claro que a riqueza, sem direção espiritual, se torna um perigo para a alma. A verdadeira prosperidade bíblica tem um centro: obedecer à vontade de Deus. E quando obedecemos, a abundância se torna uma consequência, não um fim. Há 3 pilares que sustentam a visão bíblica da riqueza. E esses 3 fundamentos podem transformar completamente a forma como você lida com suas finanças. Vamos a eles. Primeiro, obediência. Em Deuteronômio 28, Deus apresenta uma lista de bênçãos para aqueles que ouvem e obedecem à sua voz. Obediência não é religiosidade. É sensibilidade espiritual. É decidir ouvir a direção de Deus antes de tomar decisões, inclusive financeiras. Padre Pio vivia essa obediência de forma radical. Não tomava nenhuma atitude sem antes orar profundamente e discernir o que era da vontade de Deus. Por isso, ele experimentava provisões milagrosas. Muitas vezes, não é falta de esforço que trava sua vida financeira, mas falta de obediência a uma direção divina simples. Segundo, generosidade. A Bíblia é clara: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. O mundo ensina: guarde, porque pode faltar. Deus ensina: dê, e você terá mais. O mundo diz: proteja o que é seu. Deus diz: compartilhe, e eu protegerei você. Padre Pio ajudava todos os que vinham até ele, mesmo quando não tinha quase nada. Seu coração generoso era uma ponte entre o céu e a terra. A generosidade não depende do quanto você tem, mas da disposição em abençoar com o que possui. Mesmo uma pequena oferta, quando feita com fé e amor, move o céu. Terceiro, fé em tempos de escassez. O terceiro princípio é a fé. Não a fé falada, mas a fé praticada nos momentos em que tudo parece escasso. Hebreus 11:1 nos lembra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. É fácil confiar quando a conta está cheia. Difícil é confiar quando há contas a pagar, filhos para sustentar e dívidas batendo a porta. Mas é exatamente nesses momentos que Deus testa o coração e recompensa a fé. Padre Pio, em muitos momentos, via a escassez como uma oportunidade para ver Deus agir com poder. E ele agia, sempre. Ele dizia: reze, confie e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Esses 3 princípios, obediência, generosidade e fé, formam a base da verdadeira riqueza segundo Deus. Não são conceitos teóricos. São chaves espirituais que, quando aplicadas com sinceridade, abrem portas que o mundo não pode fechar. Reze comigo: Senhor, hoje eu quero viver segundo os teus princípios. Ensina-me a obedecer com alegria, a dar com generosidade e a confiar mesmo quando tudo parece faltar. Que minha vida financeira seja uma expressão da tua vontade. Amém. E agora que entendemos esses pilares, precisamos olhar para um exemplo prático e poderoso: o modo como o Padre Pio vivia a providência divina em cada detalhe. Quando falamos sobre riqueza à luz da fé,
Não podemos ignorar o conceito de providência divina. Diferente da lógica do mundo, onde tudo depende do esforço humano, o reino de Deus funciona por princípios espirituais, e um dos mais poderosos é este: Deus cuida dos seus. Padre Pio acreditava plenamente nisso. Ele não via o dinheiro como um fim, mas como um instrumento providencial de Deus para realizar sua obra. Nunca acumulou riquezas para si. Nunca viveu preocupado com o dia de amanhã. Mas, mesmo assim, nada lhe faltava. E mais, através dele, milhares foram abençoados material e espiritualmente. Você sabia que foi graças à fé e perseverança de Padre Pio que nasceu a Casa Sollievo della Sofferenza, um dos hospitais mais respeitados da Europa, construído para cuidar dos pobres e doentes? O projeto começou sem recursos. Tudo indicava que era impossível. Mas Padre Pio orava, confiava e esperava. E os recursos vinham, muitas vezes de forma milagrosa. Pessoas doavam valores inesperados, portas se abriam, ajudas chegavam no momento certo. Padre Pio costumava dizer: o impossível não existe para quem confia em Deus. Só precisamos orar, confiar e esperar. Essa confiança inabalável é o que falta a muitos hoje. Vivemos tempos em que tudo parece depender do nosso braço, do nosso currículo, das nossas estratégias. E sim, Deus honra o esforço, mas só quando ele está alinhado com a fé. Quando a fé guia o esforço, os céus se movem. A providência divina não é mágica. Ela é consequência de uma vida submissa à vontade de Deus. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, como Jesus ensinou em Mateus 6,33, todas as coisas vos serão acrescentadas. Não algumas, mas todas. Isso não significa que nunca teremos dificuldades. Padre Pio enfrentou muitas. Mas ele nunca perdeu a paz, porque sabia de onde vinha sua provisão. E aqui está uma chave importante: a paz é um sinal da presença da providência. Onde há medo, há controle humano. Onde há fé, há entrega. Onde há entrega, Deus age. Padre Pio não era um investidor, um banqueiro ou um administrador financeiro. Mas entendia, como poucos, o movimento do céu. E por isso, sua vida se tornou um canal da prosperidade de Deus para os outros. Quantas vezes ele recebia doações e imediatamente as repassava para os pobres? Era como um rio, a bênção passava por ele e alcançava multidões. Ele não retinha. Ele confiava. E porque confiava, nunca lhe faltava. A providência também se manifesta nas pequenas coisas. Em relatos simples, como aquele em que uma senhora desesperada pediu ajuda de Padre Pio por não ter como comprar comida para os filhos. Ele não tinha dinheiro no bolso naquele momento. Mas orou, olhou para ela com fé e disse: vá em paz. Deus proverá. E, de fato, naquela mesma tarde, ela recebeu uma ajuda inesperada de um desconhecido, o suficiente para alimentar seus filhos por semanas. Não é coincidência. É fé ativa. É a mão de Deus movida por corações que confiam. Agora, olhe para a sua vida. Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Quantas noites sem dormir? Quantas decisões tomadas no impulso, no desespero? Talvez hoje seja o momento de parar e entregar. Reze comigo: Senhor, eu confio na tua providência. Mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo, eu sei que estás cuidando de mim. Como fizeste com Padre Pio, também farás comigo. Que eu viva como um canal da tua graça, e nunca como um acumulador do que não é meu. Amém. Entender a providência divina é essencial para compreender que Deus se importa com nossas finanças. Ele deseja suprir, abençoar e fazer de você uma fonte de provisão para outros. Mas, para isso, é necessário corrigir alguns erros que impedem essa prosperidade de fluir. É sobre isso que vamos falar agora. Agora que já entendemos como a providência divina age e como o Padre Pio confiava inteiramente nela, é hora de olhar para dentro de nós mesmos. Porque, muitas vezes, o que nos impede de prosperar não é a falta de fé de Deus em nós, mas a nossa falta de fé em Ele. Existem 3 erros comuns que bloqueiam o fluir da prosperidade espiritual e material na nossa vida.
Reconhecê-los é o primeiro passo para superá-los e permitir que Deus assuma o controle da nossa vida financeira. O primeiro erro: querer enriquecer sem propósito espiritual. Muita gente quer ficar rica, mas não sabe por quê. O motivo é o status, o conforto, a comparação com os outros. O problema não está em querer uma vida melhor, Deus quer isso para nós. O erro está em desejar o dinheiro como fim, e não como meio. Quando a motivação é egoísta, a bênção se transforma em armadilha. Deus não abençoa ambição vazia, Ele abençoa propósitos. Padre Pio nunca orou por riqueza, mas tudo o que precisava, e mais, vinha até ele, porque seu objetivo era servir e curar almas. O segundo erro: colocar a confiança no dinheiro, e não em Deus. Esse erro é sutil, mas devastador. A confiança é o verdadeiro termômetro da fé. E muitas vezes, dizemos que confiamos em Deus, mas agimos como se tudo dependesse da nossa força. Ficamos obcecados por controle, temos medo de perder, acumulamos sem paz. Isso revela um coração que ainda não entregou totalmente as finanças a Deus. A Bíblia é clara: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço. O dinheiro é uma ferramenta, não um escudo. Ele não salva. Só Deus salva. O terceiro erro: viver no medo da escassez. Quantas pessoas deixam de ser generosas porque têm medo de faltar? Isso bloqueia o fluxo da abundância. Quando você age baseado no medo, está dizendo para Deus: eu não confio que tu irás suprir. Padre Pio enfrentou muitas provações, mas nunca alimentou esse medo. Ele confiava plenamente. Ele sabia: onde há fé, há provisão. Onde há medo, há paralisia. Reze, confie e não se preocupe. Esse conselho tão simples de Padre Pio é, na verdade, um dos maiores antídotos contra a mentalidade da escassez. Esses três erros são como rachaduras em uma represa. Eles impedem que a água da graça flua. Mas quando você decide alinhar seu coração com os valores do céu, Deus derrama não apenas recursos, mas também paz, propósito e direção. Reze comigo: Senhor, mostra-me onde tenho errado. Que eu não deseje riqueza sem propósito, que minha confiança esteja somente em Ti, e que o medo da escassez não me impeça de viver a Tua abundância. Cura minha mente e meu coração. Amém. Agora que você já identificou os erros, é hora de agir. Vamos ver quais atitudes concretas podem transformar sua vida financeira, de forma bíblica, prática e abençoada. Primeira atitude: dízimo com coração grato. O dízimo é mais do que uma obrigação, é um ato de fé e gratidão. Em Malaquias 3:10, Deus desafia o povo a provar sua fidelidade: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Padre Pio sempre destacou que dar com alegria e confiança abre as portas da providência divina. Não se trata apenas de dinheiro, mas de reconhecer que tudo vem de Deus e que somos apenas administradores. Quando dizimamos com o coração aberto, estamos dizendo: Senhor, confio que Tu suprirás todas as minhas necessidades. E essa confiança se traduz em paz e abundância. Segunda atitude: generosidade constante, mesmo em tempos difíceis. A generosidade é um princípio espiritual poderoso. Paulo escreve em 2 Coríntios 9:6, quem semeia pouco, pouco também colherá, e quem semeia com fartura também colherá. Não espere ter abundância para ser generoso. Muitas vezes, a bênção vem quando você dá o primeiro passo, mesmo com poucos recursos. Padre Pio exemplificava isso na prática, ajudava os necessitados mesmo quando ele próprio passava por dificuldades. Esse ato de fé abre canais invisíveis de provisão. Generosidade gera circulação, e circulação gera multiplicação. Terceira atitude: trabalho com propósito e excelência. Trabalhar apenas por dinheiro é um erro comum. Paulo nos lembra em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. O trabalho, quando feito com propósito, se torna uma oferta a Deus. Padre Pio,
embora não fosse conhecido por riquezas materiais, demonstrava a importância do serviço com amor e dedicação. Ter um propósito maior no que você faz transforma cada tarefa em oração e abre as portas para que Deus multiplique seus esforços. Vou compartilhar a história de Ana, uma mulher que enfrentava dívidas enormes. Quando ela começou a aplicar esses princípios, dizimando fielmente, sendo generosa com pequenas doações e trabalhando com propósito, sua vida financeira mudou radicalmente. As portas se abriram, as dívidas começaram a ser pagas, e mais do que isso, ela recuperou a paz que há muito não sentia. Essas atitudes, dízimo, generosidade e trabalho com propósito, são um poderoso tripé para quem deseja alinhar sua vida financeira com a vontade de Deus. Não são receitas mágicas, mas princípios eternos que produzem frutos duradouros. Reze comigo: Senhor, ajuda-me a viver essas atitudes diariamente. Que eu dê com alegria, trabalhe com amor e seja generoso sempre, para que a tua bênção flua na minha vida e na vida daqueles que me cercam. Amém. Existe um mito que insiste em dizer que prosperidade é pecado. Muitas pessoas rejeitam a bênção da riqueza por medo de serem vistas como materialistas ou por achar que a fé verdadeira exige pobreza. Mas isso é uma distorção. Deus não condena a prosperidade. Ele a deseja para seus filhos, desde que seja vivida com humildade, responsabilidade e com o coração certo. Na Bíblia, vemos exemplos claros de pessoas prósperas que foram muito queridas por Deus. Salomão, por exemplo, foi o homem mais sábio e rico do seu tempo, recebeu de Deus não só riquezas, mas sabedoria para usá-las com justiça. Ele usou sua prosperidade para construir o templo e abençoar seu povo. Outro exemplo é José do Egito, que foi elevado a uma posição de poder e riqueza para salvar muitas vidas durante a fome. Deus usou a prosperidade dele para cumprir um propósito maior. O problema não está na riqueza, mas no amor desordenado por ela. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é uma ferramenta. Pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo do coração de quem o possui. Padre Pio nunca buscou acumular bens, mas era humilde e generoso. Ele aceitava doações e usava tudo para ajudar os necessitados. A humildade é o complemento essencial da prosperidade. Como diz Provérbios 15:16, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A verdadeira prosperidade vem acompanhada de paz e responsabilidade. Padre Pio enfrentou muitos desafios, mas jamais perdeu a humildade ou a paz. Quando prosperamos com humildade e propósito, nos tornamos canais de bênçãos para outras pessoas. Assim como o Padre Pio, que usava cada centavo para ajudar o próximo, você também pode ser um instrumento da providência divina. Não tenha medo da prosperidade, tenha medo de não usá-la para glorificar a Deus. Reze comigo: Senhor, ajuda-me a compreender que a prosperidade é uma bênção quando vem do teu coração e é usada para o teu reino. Que eu jamais ame o dinheiro mais do que a ti, e que minha vida seja sempre marcada pela humildade e generosidade. Amém. Para viver tudo isso, eu quero compartilhar um ritual diário simples que pode fortalecer sua fé e sua conexão com Deus em relação às finanças. Comece seu dia lendo um versículo bíblico sobre provisão e confiança, como Malaquias 3:10, Lucas 6:38 ou Filipenses 4:19. Medite no que aquele texto significa para a sua vida. Peça a Deus sabedoria para aplicar os ensinamentos. Depois, faça uma oração sincera, entregando seus planos, medos e decisões financeiras nas mãos dele. Peça sabedoria para administrar o que tem e coragem para agir segundo a vontade de Deus. Por fim, realize um pequeno gesto de generosidade, mesmo que seja uma pequena doação ou ajuda a alguém. Esse gesto simboliza sua confiança em Deus e a disposição de ser canal de bênçãos. Reze comigo: Senhor, fortalece minha fé, ilumina minhas decisões e faz de mim um instrumento da tua providência. Que eu entregue a ti todas as minhas preocupações e abra minha mão para abençoar os outros. Amém. Repita esse ritual diariamente e veja sua mentalidade se transformar, sua fé crescer e a prosperidade verdadeira começar a florescer. Para encerrar, quero lembrar que a verdadeira transformação depende da sua ação. Não deixe para depois o que você pode começar hoje. Coloque em prática os ensinamentos que recebeu,
Aplique os princípios bíblicos, viva a generosidade, entregue suas finanças nas mãos do Senhor e confie na providência divina. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, ajude a espalhar essa mensagem de fé e prosperidade. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber conteúdos que edificam sua vida espiritual e financeira. Finalizo com uma oração poderosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradeço por cada ensinamento compartilhado. Que a tua providência guie meus passos e que eu seja um canal de bênçãos para os que me cercam. Dá-me sabedoria, fé e generosidade para viver segundo a tua vontade. Que minha prosperidade glorifique o teu nome e que a paz reine em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe sua vida hoje e sempre.